Fala, sétimo ano, beleza? Pessoal, tô passando aqui pra gente corrigir a nossa revisão para P2. Show de bola? Olha só, gente. Questão de número 1, lembrando que todas essas questões já estão no seu plural. Show de bola? Olha só. Questãozinha de número 1. Quando pensamos na devastação que vem ocorrendo no Centro-Oeste, qual atividade econômica se mostra como a principal causadora desse processo? Pessoal, a gente já falou pra caramba disso, já falamos a exaustão dessa parte do nosso conteúdo. Quando a gente pensa na principal atividade econômica responsável pela destruição do bioma presente no Centro-Oeste, de que bioma nós estamos falando quando pensamos em Centro-Oeste? Principalmente o bioma cerrado. Lembra, o cerrado é primo da savana. Show de bola? Árvores retorcidas, muito separadas umas das outras, de pequeno porte, pequenininha. Entre uma árvore e outra você vai encontrar o quê? Gramíneas, aquele mato alto pra caramba. Você vai encontrar algumas herbáceas que são ervas, beleza? Isso é o cerrado, é aquela vegetação que é adaptada a períodos do ano que são muito secos, beleza? Outros períodos do ano que terão chuva também, mas que ainda assim tem um período seco durante o ano, que é muito importante para entender esse bioma e entender outras dinâmicas, beleza? Então, cerrado é esse bioma adaptado a um clima tropical típico aqui no Brasil, no Centro-Oeste, show de bola? É esse bioma que é adaptado a uma realidade que é distante da umidade que vem tanto do Oceano Atlântico como do Oceano Pacífico. Essa umidade tem mais dificuldade de chegar até o cerrado e por conta disso ele tem essa configuração mais adaptada a características climáticas que são mais secas. Tranquilidade, gente? Então, o que devasta? Qual é a principal atividade econômica que vai devastar o bioma cerrado? Cara, agronegócio. Ponto final. Agronegócio. Show de bola? Acabou. Essa é a questão de número 1. Show de bola? 2. Porque a maior parte da população brasileira está concentrada na região sudeste. Também já falamos sobre isso. Lembra? Região sudeste é a região do seu país que vai concentrar as principais indústrias, as principais empresas, os principais órgãos públicos. Show de bola? Quando você pensa na região sudeste, você tem que lembrar que é a região que vai também concentrar, lá no século XIX, a produção de café. É a região sudeste que vai ser fundamental quando a gente pensa no ciclo do ouro, show de bola? Que vai justamente começar ali na região das Minas Gerais. E que a partir dali vai ter uma marcha para o interior do Brasil, que vai levar a um conhecimento maior do próprio Centro-Oeste brasileiro, a outras porções da região norte do Brasil. Show de bola? Então, Sudeste é a região do seu país que desde o ciclo do ouro atrai muitos movimentos migratórios para essa região. Por quê? Porque a galera queria vir trabalhar justamente na produção de ouro, na exploração de ouro para ganhar uma grana. Beleza? Depois, ciclo do café, século XIX, pessoas de várias partes do Brasil migrando para cá, para a região sudeste, justamente na intenção de trabalhar nas plantações de café, conseguir um dinheirinho por conta disso. Lembra? A região sudeste, por conta dessas dinâmicas econômicas que eu acabei de citar, é a região brasileira que já tinha um mercado consumidor, pessoas com dinheiro que
que podiam comprar um pouquinho mais. Claro, eu estou falando de pessoas com muita grana? Não, eu estou falando de uma população que já tinha um pouquinho mais de grana do que as pessoas de outras regiões do Brasil e que por isso poderiam consumir outros produtos. Então muitas pessoas vinham para a região sudeste para tentar aproveitar esse mercado consumidor, vendendo algumas coisas e conseguindo, de repente, oportunidades de trabalho, enfim, mudar de vida. Show de bola? Então, ciclo do ouro, ciclo do café e depois século XX. O que vai acontecer no século XX de grande importância para o Brasil e para o Sudeste? Industrialização. A indústria brasileira, enquanto um projeto nacional de construção de um parque industrial de fato, e não só indústrias que apareciam em períodos de crise, vai começar a acontecer, guiado pelo governo brasileiro, presta atenção em mim, a partir da década de 1930, pelo então presidente Getúlio Vargas. JK, depois na década de 50, vai dar continuidade a esse processo até chegar agora no século XXI, mas o início da industrialização brasileira é no início do século XX, com Getúlio Vargas, década de 1930. Show de bola? Pessoal, isso é fundamental. E aonde que Vargas e depois JK vão focar os seus planos de desenvolvimento da indústria nacional? Sudeste. Almir, por que Sudeste? Cara, eu comecei explicando essa questão, falando de ciclo do ouro e café, pessoal, e essa é a lógica. Quando você já tinha no Sudeste toda uma infraestrutura para tirar, seja o ouro, seja o café, seja qualquer outra riqueza natural que era explorada aqui no Sudeste, cara, você tem que tirar de um ponto e levar até o porto, para dali você poder exportar, principalmente para a Europa, nesses momentos do passado do nosso país. Então, no Sudeste você já tinha ferrovia, já tinha rodovia, estrada, ferrovia, linhas de trem, beleza? Já tinha toda uma infraestrutura melhor. Então, quando Getúlio Vargas começa a construir a indústria de base brasileira e depois Juscelino Kubitschek, para os íntimos, Mano JK, começa a desenvolver uma indústria mais complexa de bens de consumo, né? Principalmente pensando em indústrias que vinham de fora do Brasil, presta atenção, para cá, aonde que esses dois presidentes focaram em estabelecer as indústrias? Cara, isso é óbvio, é no Sudeste. Por quê? Porque no Sudeste já tinha a infraestrutura necessária, já tinha a mão de obra necessária, no Sudeste já tinha mercado consumidor, que eu comentei agora com vocês também. Então é no Sudeste que eles vão concentrar os seus esforços de industrializar o Brasil. Tranquilidade. E óbvio que tudo isso vai atrair pessoas de várias partes do Brasil, beleza? Então, a população brasileira, ela já é concentrada no litoral. Só que, além de ser concentrada no litoral, ela é sobremaneira concentrada no Sudeste, principalmente Rio e São Paulo, que foram as duas cidades onde a industrialização se desenvolve com mais força. Beleza, gente? Tranquilidade com relação a isso? Então escreve assim como resposta nessa número 2. Este fenômeno se deve à concentração de atividades econômicas na região Sudeste, vírgula, dando destaque para o ciclo do ouro, vírgula, ciclo do café e produção industrial. Ponto final. Show de bola, gente?
3. Explique Mato-Piba. Pessoal, o que é o Mato-Piba? Primeiro, isso aqui, esse nome é constituído pelas iniciais de nomes de estados brasileiros, né? Então, Mato-Piba, MA, Maranhão, TO, Tocantins, PI, Piauí, BA, Bahia. O que isso significa? São os estados, tanto da região norte como da região nordeste, onde o agronegócio se desenvolve com muita força, beleza? Nessas duas regiões e que merecem destaque. Show de bola? Isso é o Mato-Piba. Obviamente que nós vamos encontrar índices de desmatamento, destruição dos biomas localizados nessas duas regiões com muita força, beleza? O desmatamento no Mato-Piba rola adoidado. Além disso, nós também vamos encontrar no Mato-Piba diversos conflitos por terra. Por que, Almir? Vamos lembrar como que se estrutura o agronegócio. E eu não estou falando do seu João que fornece porco para a Sadia. Eu não estou falando disso. Quando eu falo como se estrutura o agronegócio, eu estou falando de grandes empresas do agronegócio. Eu estou falando de grandes fazendeiros, empresários do agronegócio. Eu estou falando, portanto, de latifundiários. Show de bola? Que são empresas ou indivíduos que têm terras do tamanho de municípios, que têm terras do tamanho de bairros, que têm terras do tamanho de pequenos países europeus. É disso que eu estou falando. Show de bola? Ou seja, o agronegócio, pensando nesses indivíduos, como que ele se estrutura? Ele se estrutura a partir de latifúndios, de terras que são gigantescas, beleza? E nessas terras gigantescas, o foco é produzir soja, cana-de-açúcar, cana-de-açúcar. Ou seja, não há um foco na produção de várias espécies agrícolas. Isso não existe. Show de bola? O agronegócio, ele é monocultor. Ele produz aquelas espécies agrícolas que são muito focadas na Europa, que são muito focadas na China, nos Estados Unidos, ou seja, no mercado externo. Agronegócio é voltado para fora, para o mercado externo. Quem vai produzir os alimentos que compõem a cesta básica do brasileiro é a agricultura familiar. Já falei isso para vocês. Quem bota comida na sua mesa é a agricultura familiar, que se desenvolve em minifúndios, em pequenas e médias propriedades. Show de bola? Bacana. Então, o Mato-Piba é composto, né? Vamos colocar assim, uma região, né, delimitada pelos estados, tanto da região norte como nordeste, onde o agronegócio cresce muito nessas porções do Brasil. E como o agronegócio se desenvolve no entorno a partir, melhor dizendo, de latifúndios, beleza? Você vai ter um conflito por terra gigantesco. Porque se existe um latifundiário, seja ele uma empresa ou uma família, isso significa que centenas de outras famílias camponesas ficaram sem o acesso à terra. Show de bola? Isso leva a conflitos. Isso leva a conflitos com indígenas. Isso leva a conflitos com quilombolas. Isso leva a conflitos com povos da floresta, sejam eles múltiplos. Isso leva a conflitos com sem terra. Beleza? Porque se a intenção é ampliar, crescer cada vez mais esses latifúndios, isso significa que terras de comunidades tradicionais como indígenas serão afetadas. Ponto. O que vai levar a conflitos. Então, de novo, para existir uma empresa, um indivíduo, uma família com latifúndio do tamanho do Piauí, isso significa que centenas de outras famílias camponesas ficaram sem ter aonde plantar. Show de bola? Bacana, gente. Então, coloca como resposta nessa número 3 assim, ó. São os estados
da região norte e nordeste, onde o agronegócio mais se desenvolve atualmente nessas porções do território brasileiro. Ponto final. Show? Bacana. 4. Quais são as sub-regiões nordestinas? Cara, já falamos pra caramba sobre isso, sabe? Beleza? Então, eu vou direto para a resposta. Zona da Mata, pode até escrever, tá? Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Show de bola? 5. Sobre a devastação da mata de araucária, quais são as causas para este fenômeno? Cara, tranquilidade. Quais são as causas para a devastação da mata de araucárias? 1. É o desmatamento para aproveitamento dessa madeira para a produção de papel, para a produção de móveis, beleza? Produção também de lápis de cor, mas esses dois são mais importantes. Show de bola? E também, claro, tem uma expansão ali da urbanização que afeta essas espécies e também a expansão do agronegócio também os afeta. Porém, o foco maior para pensar a devastação da mata de araucárias, pode escrever inclusive já no seu caderno, são basicamente desmatamento focado na produção de papel e na produção de móveis. Show de bola? 6. Atualmente, parte da bacia do São Francisco vem passando por uma redução considerável de vazão. Lembrando, vazão é a quantidade de água de um líquido que passa por um canal em relação ao tempo, beleza? Ou seja, em outras palavras, é a quantidade de água que passa dentro de um rio ao longo do tempo. Show de bola? Isso é vazão. Explique os elementos que podem estar levando a esse cenário. Pessoal, por que está acontecendo uma redução da vazão da bacia do Rio São Francisco? Lembrando, essa bacia hidrográfica não é qualquer bacia hidrográfica, beleza? A bacia do Rio São Francisco é uma das mais importantes do país. O Rio São Francisco é um rio que vai passar por grande parte do sertão nordestino sem secar, ou seja, ele é fundamental para várias comunidades, beleza? Para várias comunidades sertanejas. Show de bola? É importante, inclusive, para o próprio agronegócio, que eu vou falar daqui a pouquinho. Não é à toa que tem o projeto da transposição do São Francisco. Esse projeto fala justamente sobre pegar parte da água do Rio São Francisco, que passa dentro do Rio São Francisco, e levar para porções mais ao norte e também vai ao nordeste ali da porção sertaneja, né, da porção do sertão do nordeste, para justamente levar água para alguns locais onde essa água não chegava e a população sofria muito com isso, seja pela própria sede, falta de água, ou falta de água para geração de energia ou até para o desenvolvimento de atividades econômicas. Tranquilidade? Então a bacia do São Francisco é extremamente importante para o Nordeste e para o Brasil. Show? Então, o que está levando à redução da vazão da bacia do São Francisco? Lembrando, vários rios se comunicam com o Rio São Francisco, que nós chamamos de afluentes. Show de bola? O que está acontecendo é que as margens desses rios estão passando por um processo de desmatamento sistemático, beleza? E o que leva a esse desmatamento? Cara, agronegócio focado no plantio de soja, focado no plantio de frutas, desenvolvimento de espécies que vão dar frutas, que vão ser vendidas depois, seja para a própria pecuária ou até para a própria expansão da urbanização ali nessa porção do Brasil. Beleza? Então a fruticultura, produção de soja, produção de cana-de-açúcar, expansão da pecuária, expansão da urbanização, levam ao desmatamento das margens desses afluentes e do próprio São Francisco. Beleza?
Para além disso, você vai ter também a retirada da água, tanto do São Francisco como também dos seus afluentes, para irrigar fazendas, produções de soja, cana-de-açúcar e outras espécies, né, a própria fruticultura em localidades mais afastadas do próprio São Francisco. Tá? O que é irrigar? É como se eu fizesse um chuveirinho que ele vai tirar água lá do São Francisco ou dos afluentes do São Francisco. E aí, obviamente, a quantidade de água dentro do São Francisco e seus afluentes vai diminuir muito. A vazão desses corpos hídricos vai diminuir muito. Show de bola? É isso. Escreve assim como resposta na sua número 6. O desmatamento das margens dos afluentes do São Francisco ou do próprio São Francisco, focados na fruticultura, no plantio de soja ou na pecuária. Ponto. Ao lado. Além disso, a irrigação também contribui para esse processo. Ponto final. 7. Porque é comum vermos geógrafos falando em seus textos de Brasis. Cara, já escreve a resposta direto, que já falou disso a exaustão. Por conta da grande variedade cultural de espécies animais e vegetais e pela variedade de atividades econômicas que nós encontramos no Brasil. Ponto final. Cara, a ideia é essa. O Brasil é um país do tamanho de um continente. Não dá para você imaginar que o Brasil com o qual você está acostumado, uma vez que você vive em uma grande metrópole no Rio de Janeiro, no Sudeste, vai ser o mesmo Brasil para quem mora lá no Acre, para quem mora em Manaus, para quem mora em uma pequena cidade no sertão nordestino. Entende? Então, o Brasil é tão variado, tão diverso, que, às vezes, para conseguir ter uma leitura mais aprofundada desse país tão complexo, o melhor é dizer Brasis. Porque, às vezes, dentro do Brasil, parece que você tem um outro país, um outro Brasil, sabe? Então, por isso, a ideia de Brasis. Não, a sua vida no Rio de Janeiro não é a mesma de quem vive em Rio Branco, no Acre, não é a mesma de quem vive no Mato Grosso, não é a mesma de quem vive no Rio Grande do Sul, não é a mesma de quem vive, sei lá, no Espírito Santo, não é de quem vive na Paraíba. A sua vida na Vila da Penha não é nem sequer a mesma de quem vive, sei lá, na Rocinha. É óbvio que teremos elementos que se encontram, elementos similares, elementos em comum, porque nós vivemos no mesmo país. Porém, as diferenças são gritantes, culturais, econômicas, de espécies animais, vegetais. É só ver a quantidade de biomas que nós temos aqui dentro, a quantidade de climas que nós temos aqui dentro. Em grande parte, os climas são variações do clima tropical. Pô, bacana, mas ainda assim são diferentes. Há diferenças entre eles, beleza? É isso. Questão de número 8, última. Por que regionalizar? Primeiro, cara, o que é regionalizar? Regionalizar é organizar um território a partir das características em comum compartilhadas pelas partes, pelos estados que compõem esse território. Então, quando a gente pensa em regionalizar, basicamente eu vou pegar, pensando em Brasil, né? Vou pegar estados, partes desse Brasil que tem características em comum. Vou agrupá-los e dar um nome para esse agrupamento. Exemplo: região norte, região nordeste, sudeste, centro-oeste, sul. Cada uma dessas regiões tem elementos que são compartilhados pelos estados que as compõem, beleza? E por conta disso, elas estão agrupadas em regiões de nomes diferentes.
Show de bola? Tal, mas para que a gente tem esse trabalho? Cara, basicamente para facilitar a gestão, seja do governo municipal, seja do governo estadual, seja do governo federal. Vamos focar no governo federal. O governo federal ele tem que mandar todo ano uma quantidade de verba, grana, para cada um dos entes federativos, ou seja, estados. E o estado pega essa grana e divide pelos seus municípios. Show de bola? Para o governo federal definir quanto de grana que ele vai mandar para cada um desses estados, desses entes federativos, ele tem que ter na mesa dele documentos com informações sobre cada um desses entes federativos. Então, peraí, eu quero mandar dinheiro para o norte, bacana. Eu quero focar em educação. Cadê os dados da educação? Cadê os dados da saúde, de infraestrutura, de transporte? Entende? Então, regionalizar, literalmente, facilita a organização de um território. Inclusive, isso que eu acabei de dizer, você já pode colocar como resposta para essa número 8. Beleza? Gente, fechamos essa revisão, vimos todas as questões. Vocês puderam perceber que tudo já foi falado em sala, que não foi difícil de maneira nenhuma, beleza? E que, cara, agora é só estudar e vai dar bom com certeza. Lembrando, aquela dicasinha que eu sempre dou nos finais dos meus vídeos para vocês conseguirem estudar numa boa para a prova. Pega essa revisão, esse vídeo inclusive, cara, assiste 25 milhões de vezes, faz as questões 25 milhões de vezes, depois passa para os exercícios que eu coloquei para vocês no plural, que eu selecionei do seu livro. De verdade, faz a parada. Beleza? É um dos últimos posts que eu coloquei no plural. Façam esses exercícios, refaçam, eles não estão lá à toa. Show de bola? E também, para concluir, dá uma lida no seu caderno do conteúdo que corresponde a essa a matéria que vai cair na sua prova, porque no seu caderno eu boto tudo macetado já. Eu faço aqui, pego os pontos mais importantes e coloco para você em sala. Show de bola? É o resumo do resumo, tá? Show de bola? Gente, tamo junto, beijo no coração, boas férias, boas festas, relaxem, descansem, até ano que vem. Fui!